A parábola do filho pródigo. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Hoje, mais um podcast sobre as parábolas de Jesus. E a parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas, onde Jesus nos traz coisas maravilhosas para abençoar a nossa vida e temos um grande entendimento do perigo que é sair da presença do Pai, o perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. E nós veremos aqui, meu irmão, minha irmã, através dessa parábola, algo que o Espírito Santo ele quer trazer para você, uma mensagem profética, uma mensagem para abençoar a sua vida, da sua família, e um grande alerta para que todos fiquemos na presença do Pai, na presença de Deus. E nós começamos aqui, amados, lá em Lucas capítulo 15, no versículo 11 em diante, e nós veremos aqui até o versículo 32, onde essa parábola do filho pródigo diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amados, nós começamos aqui a entender, e repito para vocês, essa mensagem é trazida através do Espírito Santo, que o filho pródigo, esse rapaz que pediu a parte dele da fazenda, ele tinha do bom e do melhor, ele comia do melhor, ele dormia com as suas cobertas num quarto aconchegante, ele tinha o seu pai, ele tinha o seu irmão, ele tinha os seus criados que passavam a roupa dele, tratavam bem dele, tinha comido os alimentos e tudo aquilo que ele necessitasse, que ele queria, era só ele pedir e algum mordomo iria e faria para ele. Tinha do bom e do melhor em todas as áreas dele, tinha paz, tinha o amor do pai, o aconchego do lar. E aí, amados, nós começamos a ver aqui que muitos saem da presença de Deus, largam a Deus, que é o nosso Pai, largam o Senhor, pedem a sua herança, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Quando Deus dá, as pessoas largam a Deus e vão viver um mundo afora sem o Pai. O filho mais moço pediu ao pai os seus haveres e partiu para uma terra distante, onde perdeu todos os seus bens. O homem nunca pode querer se afastar da presença do Pai, meu irmão, minha irmã. E nós entendemos isso porque a própria palavra, ela nos ensina. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, Salomão, o rei Salomão, onde Deus chegou para ele e disse assim: olha, eu vou te dar sabedoria, porque Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus falou: eu vou te dar sabedoria, porque você não pediu para mim nem riqueza, nem sucesso, nada disso, você me pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão e disse: olha, Salomão, a partir de agora, a sabedoria que você tem, que eu te dei, nenhum homem nessa terra vai ter igual a sua sabedoria. Estamos falando disso, de homens normais. Jesus Cristo, obviamente ele sendo Deus, foi o homem mais sábio aqui na terra. E em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, Salomão escreve dizendo: não te apresses a sair da presença dele, do rei, do Pai, nem persistas em alguma coisa má,
porque ele faz tudo o que quer. Amados, Deus, ninguém manda em Deus. Deus, ele é o nosso Pai, o nosso Criador, ele auto se criou e ele faz tudo o que ele quer para o nosso bem, o melhor, o excelente para a nossa vida. Deus quer fazer o excelente, amados. Você que está ouvindo essa mensagem, você que saiu da presença do Pai, você que saiu da casa do Pai, da igreja, olha só, amados, você está achando que está vivendo uma vida boa? Você está vivendo uma vida enganosa? A Bíblia também nos diz, amados, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 16, e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amados, Caim saiu da presença de Deus, largou a Deus, e é um perigo quando nós saímos da presença do Senhor. Caim matou o seu próprio irmão Abel, e ali, amados, ele prefere virar as costas para Deus e não se arrepender do erro que Caim fez. E nós temos que ver, meu irmão, minha irmã, através dessa parábola, que essa parábola nos traz o grande arrependimento de fazermos as coisas erradas e sairmos da presença do Pai, da presença dele. E esse arrependimento tem que vir em nossos corações, porque senão, amados, iremos prejudicar a nossa vida e a salvação até da nossa alma. Olha só o perigo de trocarmos o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos, e foi isso que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, ele comia do bom e do melhor, como foi falado, e chegou num determinado momento, quando ele está afastado da casa do pai, da casa dele, da família, ele teve que comer as bolotas dos porcos, porque senão ele morreria de fome. Olha que situação trágica, olha que situação horrível para aqueles que saem da presença de Deus. Você pode até se perguntar e querer trazer alguma coisa como um consolo, às vezes para quem você conhece que saiu da presença de Deus, ou você que saiu da presença de Deus, ou você que está querendo sair da presença de Deus. Cuidado. Você pode querer trazer algum consolo e falar, não, a pessoa está comendo bem, a pessoa está se alimentando bem. Você pode estar comendo as bolotas dos porcos, amados, não referentemente a comida, alimento, mas você pode estar comendo as bolotas dos porcos na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua saúde, em qualquer outra área, amados. Você pode estar passando necessidades, horrores, não somente nessa área, mas em outras áreas. Deus está falando conosco hoje, amados, que nós não podemos trocar o pão da casa do Pai pelas coisas do mundo, as coisas que o mundo está nos oferecendo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, que as pessoas estão, meu irmão, minha irmã, querendo ficar. Como você quer morar com Deus na casa do Pai, agora falando de uma vida futura e um futuro próximo, que Jesus está voltando e irá arrebatar a sua igreja, levar-nos para morar no céu. Como você quer morar no céu vivendo no mundo? Como você quer morar no céu, quer que Jesus te chame, se você está, vivendo as coisas do mundo, querendo as coisas do mundo? Amados, Jesus voltará para aqueles que estão esperando, estão no seu caminho, estão, meu irmão, minha irmã, no caminho dos salvos. Pecador todos nós somos, mas não podemos viver no pecado. E esse rapaz, o filho pródigo, ele foi para viver num grande pecado, no mundo afora.
E aqui, amados, o filho pródigo desejou, então, comer as bolotas dos porcos e trocou essa fartura da casa do pai, trocou o pão da casa do pai por viver no pecado, viver no mundo. E não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não é isso que Deus quer para nós. E a palavra fala em Lucas capítulo 14, vamos ler aqui, Lucas capítulo 14, no versículo 14 ao 17, fala assim: E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Veja bem, amados, o Senhor, Ele quer nos abençoar. O Senhor quer recompensar a nossa vida na ressurreição dos justos, na vida eterna, para aqueles que ficam na presença do Pai, na presença do Rei. A palavra fala também, amados, lá em Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim, que houve falta de comida, falta de alimento numa região, e a palavra fala que Elimeleque e Noemi saíram de Belém, que é a casa do pão, para habitar numa terra de Moabe, onde eles achavam que seriam felizes. Mas pelo contrário, amados, quando eles vão para aquela terra, só houve coisas ruins na vida deles, aonde Elimeleque morre, Noemi perde o marido, e com o passar do tempo, Noemi perde os seus filhos também. Sabe por quê, amados? Porque eles não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com o pão. Eles acharam que aonde eles estavam morando, a região que eles estavam morando, chegariam num ponto aonde eles morreriam de fome. Pelo contrário, quando eles foram para a terra de Moabe, amados, ali houve a escassez de comida, a escassez do pão, a escassez do alimento. Em contrapartida, da onde eles saíram, o Senhor levou a providência, o Senhor levou a comida, o Senhor levou o pão, o Senhor levou os alimentos, o Senhor trouxe prosperidade para Belém, da onde eles não deveriam ter saído. Você está vendo, quando nós tomamos a decisão errada, tomamos a decisão com a nossa própria vontade, não consultamos a Deus, não falamos com Deus, amados. Por isso que Deus está falando comigo e com vocês aqui. Falem com o Senhor, falem com o Pai, falem com Deus, qual a decisão a ser tomada. O filho pródigo não chegou para o pai e falou: o que o senhor acha de eu pegar a parte da minha herança e viver uma outra vida sem estar com o Senhor? Com certeza o pai daquele filho pródigo falaria para ele: tenha certeza disso, filho, aqui você tem do bom e do melhor, aqui você tem de tudo, não se arrisque, não saia da minha presença, não saia, porque você não sabe para onde você está indo. Olha só, amados, como Deus está falando conosco grandemente hoje. Se você já se afastou da casa do Pai, volte para a casa do Pai. Olha só, amados, o que a Bíblia diz também lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 25: E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Nós que estamos na presença do Senhor, Ele tem promessas maravilhosas para nós. Olha só o que Deus está falando: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, o vosso alimento, a vossa casa, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. O Senhor nos cura de todas as enfermidades, e quando o Senhor nos cura de todas as enfermidades, Ele está multiplicando nossos anos de vida. Então, amados, não queira trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos, pelas concupiscências do mundo, com as coisas que o mundo está oferecendo para você, pelos pratos falsos que o mundo está oferecendo.
as falsas amizades. Deus traz um grande chamado: volte para a casa do Pai. A palavra fala aqui, amados, no versículo 18, Lucas capítulo 15, no versículo 18, o filho pródigo, no seu arrependimento, na sua amargura, que estava ali comendo as bolotas dos porcos, veio aquele arrependimento. É isso que eu e você nós temos que nos arrepender das coisas erradas que temos fazendo. E ele disse assim, filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só, amados, o Senhor está esperando a sua volta, o Senhor está esperando, amados, o seu retorno para a casa do Pai, porque o Senhor quer ver o arrependimento, o Senhor quer ver o seu coração quebrantado, voltando para Ele. Se arrependa, amados. Se arrependa de você ter se afastado da casa do Senhor. Deixe seu eu cair por terra. Não fique pensando: eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar e as pessoas vão ficar me olhando, as pessoas vão ficar me julgando. Vão ficar te julgando nada. O que importa é você e Deus, você e o Pai. E nós temos um chamado, amados. E o nosso chamado é para ficar no corpo de Cristo, a servirmos ao Senhor, porque o Senhor quer nos levar a morar com Ele lá no céu. Então, amados, o filho pródigo teve essa nova atitude, falando que levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha só, amados, o que a palavra fala lá em Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago nos aconselha dizendo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós temos que buscar a Deus e Deus vai ficar perto de nós, amados. Em nome de Jesus Cristo, se arrependa agora, tenha um grande arrependimento. O filho pródigo teve um arrependimento sincero, dizendo: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Nós temos que declarar isso. Lá em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro, ele prega dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Quando nós nos arrependemos, nós nos convertemos sinceramente ao Senhor, e aí o Senhor vem e apaga os nossos pecados, amados. O filho pródigo mostrou indignidade e quebrantamento, dizendo, ele declara: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele se colocou, amados, com grande humildade. O eu dele diminuiu para que o Senhor Jesus Cristo crescesse, para que o Pai cresça. Nós temos que diminuir, nós temos que ser humildes. Ele falou: olha, no entendimento dele, é melhor eu ser um trabalhador do meu pai, que os trabalhadores do meu pai comem melhores do que eu, do que ficar no mundo. A palavra diz, amados, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon, bispo Moacir? Mamon é o Deus do dinheiro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon, porque iremos desagradar a um. Quem você está querendo agradar? O mundo, o diabo ou a Deus? Que te traz o amor, a paz, a abundância de todas as coisas e te tem um lugar lá no céu reservado para mim e para vocês, amados.
O que você está querendo? Arrependei-vos e convertei-vos e serão apagados os vossos pecados, amados. Creia nisso, em nome de Jesus. Em Salmos 51, versículo 17, Davi afirma: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor ama aquele que se arrepende, o Senhor ama aquele que quer ficar com o Pai, ficar na presença do Senhor. Porque eu tenho certeza, amados, que essa palavra, essa parábola, ela é verdade. Jesus não é um mentiroso, porque o mentiroso é o diabo. E a única coisa que ele criou foi a mentira. As parábolas são verdadeiras que Jesus conhecia e trouxe para nós. Coisas que aconteceram verdadeiramente, Jesus nos traz como parábolas para termos um grande entendimento. E olha, quando você voltar para o Pai, para a casa de Deus, para a igreja, e convido você a voltar à igreja da aliança com Deus, ao nosso ministério, o Pai falará para você. E aqui no Lucas capítulo 15, versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, podendo-lhe, coloque um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia! O Senhor tem para você que vai voltar para a presença de Deus, que vai voltar para a casa do Pai, que vai voltar para a presença do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus te chama como bom pastor para você voltar, meu irmão, minha irmã. O Senhor te chama ao arrependimento, o Senhor te chama para que você tenha um coração quebrantado agora, ao ouvir essa mensagem, porque o Senhor tem para você a melhor roupa, a melhor veste, um anel de honra, sandálias aos seus pés, tem o melhor alimento para te dar agora, e a alegria de todos que te receberão juntamente com o Pai. Volte agora, em nome de Jesus. Se arrependa. E eu quero fazer uma oração para você agora, para que você possa se arrepender e aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, se reconciliar com o Senhor agora, você que se afastou da presença do Senhor, ou que se você nunca ouviu essa mensagem, que você aceite Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador e venha para a casa do Pai, venha para o nosso ministério. Te convido, o Pai te espera para a Igreja da Aliança com Deus, em nome de Jesus. Então eu quero orar por você e depois vou fazer o apelo, você vai repetir comigo, as palavras que eu vou dizer. Então eu quero orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, traz de volta, Senhor, aqueles que se afastaram da presença do Senhor, da casa do Pai, principalmente da nossa igreja da Aliança com Deus ou de qualquer outro ministério. Traga, Senhor, de volta, Pai, para a Tua presença. Traga, Senhor, o Teu Filho amado, o Teu Filho, Pai, que estava morto, mas viveu. Ele foi achado pela Tua palavra, pelas nossas orações, pela Tua oração, Pai, pela Tua vontade de Ele voltar, Pai. Aquebranta os corações, Pai. Aquebranta o coração agora através do Teu Espírito Santo daquele que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que o eu dele caia por terra, para que o Senhor venha a ser exaltado, meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Fala conosco, Pai. Fala com essa vida que está agora, Senhor, recebendo essa mensagem. Ou se essa pessoa ainda não te conhece, Pai, que ela venha te conhecer e volte para a Tua presença agora, verdadeiramente. Por isso que eu digo a você que está afastado, você que ainda não aceitou Jesus Cristo como único, exclusivo Salvador, repita comigo essas palavras, dizendo assim: eu aceito
o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Eu me reconcilio com o Senhor Jesus Cristo novamente como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome, mantenha o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, eu te aceito verdadeiramente como filho legítimo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, amados. Glória a Deus. Eu tenho certeza da grande vitória, que o Espírito Santo de Deus irá tocar no seu coração e você voltará para a casa do Pai. E eu deixo para vocês aí o endereço do nosso ministério, pelo canal do YouTube, que você pode nos achar. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. E se inscreva no nosso canal, deixe seu like, toque no sininho, para que todas as vezes que pregarmos uma mensagem, você venha recebê-la. E através do nosso canal do YouTube, você tem o nosso endereço, que você venha nos visitar. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que você receba essa grande vitória, essa palavra profética através do Espírito Santo, e que você volte para a casa do Pai, para comer o pão, o melhor, que vem de Deus, para mim e para vocês. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.